Olá pessoal, tudo bem? No último vídeo eu falei sobre a viagem à Lua, né, Apolo 11, e uma das coisas mais caras que havia na espaçonave, no foguete que foi à Lua, era o seu computador de bordo, sem o qual eles não teriam chegado à Lua nunca, imagina. Eles tinham que ter sempre o ângulo certo para tudo, para pegar impulso aqui com a gravidade da Terra, para chegar depois para reentrar na atmosfera, era o tempo todo cálculo. E não iam levar um ábaco fazer à mão, imagina, seria um absurdo. Aliás, o americano gastou tanto dinheiro naquilo, inventou a caneta para escrever na gravidade zero, né? Que foi uma coisa, depois disso acabou sendo muito usado. Gastou milhões de dólares para fazer essa caneta. O russo usava lápis. Bom, mas quando quer gastar, é isso mesmo. Gastaram muito, fizeram o computador de bordo. Eu tenho uma foto do computador de bordo aqui da Apollo 11. E era uma caixa enorme, uma coisa pesadíssima. E peso era custo. Cada quilo era US$ 1 milhão, né? Esse computador de bordo da Apollo 11 tinha capacidade que tem uma calculadorazinha dessa nossa de bolsa, até menor que essa aqui hoje, né? Mas o que você vai fazer? A tecnologia da época. Essa coisa da calculadora foi até por conta do desenvolvimento disso que nós chegamos a computadores, essas coisas todas, ao celular, essas televisores maravilhosos que nós temos hoje, né? É, é, por conta principalmente de cálculos, né? Imagine que na história da humanidade, depois que o Império Romano acabou 500 depois de Cristo, as pessoas viajavam, iam a outras cidades e chegavam lá com as suas moedas e tinham que trocar por moedas locais. Então toda a cidade havia na praça principal alguém sentado num banquinho com uma banca de madeira na frente com várias moedas. Você chegava com as moedas da sua cidade, lá da sua localidade, e ele fazia a conversão daquilo, trocava aquilo com a moeda local. As bancas, né? Aquelas bancas e os bancos, ficaram sentados nos bancos. No início a igreja proibia juros, era usura, depois isso foi sendo liberado e passou a ser emprestar dinheiro. Essas banquinhas, as pessoas que ficavam nas bancas emprestavam dinheiro a juros e calculavam juros, usavam o ábaco. Nessa época já haviam trazido, porque o algarismo romano é uma coisa muito difícil de você mexer. Você fazer conta com o algarismo romano, nem o romano fazia conta. O algarismo romano era mais para relatórios e tal, né? E o indiano inventou, os números que nós conhecemos hoje foram inventados pelos indianos, pelos hindus. Os árabes é que logo os utilizaram, foi um italiano que teve na Arábia e conheceu esses números e escreveu o livro dos cálculos. Então isso passou a ser chamado de numeração arábica, mas não é, na verdade foi uma invenção, inclusive o zero, invenção do indiano. Impressionante isso. Você vai pensar que alguém está fazer cálculo e criar o número zero. Mas o que aconteceu? Esses banqueirozinhos, essas banquinhas que emprestavam dinheiro, às vezes eles erravam no cálculo. Usavam tinha que fazer as contas à mão, ou usava-se muito ábaco. O ábaco que eu tenho aqui é um ábaco infantil, mas o ábaco profissional era muito maior e tudo. Ajudava muito. Só que o ábaco tem uma tendência a arredondar em duas casas depois do zero. E isso para os banqueiros, ou quem vivia de juro capitalizado, era muito pouco, muito ruim. E às vezes eles faziam o cálculo errado e ficavam com raiva e davam murros nas bancas, quebravam as bancas, né? Essa famosa quebra da banca. E outros até iam à falência, quebravam a famosa bancarrota, a banca podre, né? Enfim, essa coisa dos banquinhos ali fazendo câmbio, emprestando dinheiro foi, até que lá em 1679, um alemão cuidava muito disso, de juros e tudo, ele refazia os cálculos do dinheiro emprestado e ele via muitos erros, né? E ele pensou, gente, como é que nós vamos fazer? Porque as bancas já não eram mais banquinhas na praça, eram lojas, né? Mantiveram o nome de bancos, mas eram lojas, emprestavam muito dinheiro e tal, não podia perder. Então ele pensou numa máquina, tinha que inventar uma máquina que pudesse calcular para as pessoas. E ele pensou, ele pegava os números, ele falou assim, o que eu posso inventar? Como é que uma máquina vai ler isso aqui? O que me interessa? Ela vai saber que, como é que, se eu colocar um 4, um 2, um 8, ela vai somar isso como é que ela vai entender? E ele foi pensando, chegou à seguinte conclusão, não interessa, a máquina não vai ler isso nunca. O que é importante para mim é o seguinte,
O número 8, o número 9, o número 10, qualquer número é uma quantidade de números 1. Se eu falar de 1000, são 1000 vezes esta unidade. Né? Fala de 100, são 100 vezes. Não interessa, isso aqui é importante. Então isso aqui é a unidade, o que me interessa é esse 1. E para o caso do banqueiro que vai fazer conta, ou você tem, ou você não tem nada, ou você tem 0. Então ele pegou toda aquela numeração, os números indianos todos, e jogou de lado e falou assim, não, vou me ater a esses dois números, 1 e 0. Isso é capaz de uma máquina ler, entender. Tem ou não tem, cheio ou vazio. E o que ele bolou? Ele bolou o seguinte, os números binários, porque são 2, 1 e 0. Ele bolou uma coisa que fosse assim, uma máquina assim, vamos tentar mostrar aqui para vocês. Partindo de nadas, de buracos, sem absolutamente nada, por exemplo, 1, 2, 4, 8, 16, por quê? Se ele for fazer 1000 em números 1, nossa senhora, essa máquina daqui a pouco vai calcular 1 milhão, não ia ter espaço para nada. Então ele bolou isso. Vazios. Mas dobrando. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e assim por diante. Vai embora, sempre dobrando. Então, por exemplo, como é que ele escreveria o número 9 em números binários? O número 9 em números binários é escrito assim, olha. Você pode ler 1001, mas na verdade é cheio, vazio, vazio e cheio. 1, 0, 0, 1. Por quê? O número 9 nos binários, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou colocar o número 1 aqui no 8 e vou colocar o número 1 no 1. Então, veja bem. 8 mais 1, 9, não é isso? E o que deu aqui? Exatamente isso. 1, 0, 0, 1. Se eu tiver que escrever o número 20 em binários, então o 20, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui o 16 com 4, certo? 16 mais 4, 20. Então dá exatamente isso. Vazio, vazio, 1, vazio e 1. Então, se eu tiver que escrever 60 em binários, olha só 60. 60, 32, mais 16, mais 8 e mais 4. 8 com 4, 12. Com mais 16, 28. Com mais 32, 60. Então, 60 em números binários são assim. E ele inventou isso. Então, isso uma máquina conseguiria ler. E ele começou a fazer o seguinte, começou a fazer um negócio de ferro. Esses números 1 que eu estou usando aqui, eram pinos de ferro que caíam em espaços vazios. Ficou um negócio muito grande, muito pesado. Ele não conseguiu fazer. Mas essa ideia dos números binários, do 1 e do 0, isso permaneceu, isso ninguém esqueceu, acharam interessante isso aí. 265 anos depois, isso foi utilizado. Na época da Segunda Guerra Mundial, o engenheiro americano de Harvard desenvolve o primeiro computador. Mark I, o nome desse computador, um trambolho de 5 toneladas, 17 metros de comprimento, 2 e tanto de altura. Mas o que ele fez? Ele, justamente com números binários, ele conseguiu fazer isso. Ele bolou até um alfabeto, não só a numeração, como eu mostrei que você faz os números, ele também bolou um alfabeto, as letras, maiúsculas e minúsculas também em números binários e resposta binária. Então, por isso que se você for ler um computador, o computador escreve assim, olha, não só um computador, seu televisor, seu celular, tá vendo? 1 e 0, é sempre assim, 1 e 0, 1 e 0. Isso é qualquer coisa, né? Qualquer tipo de coisa eletrônica. É impressionante isso. Esse foi o princípio, que é o princípio que rege os nossos telefones celulares, a nossa televisão e tudo. São os algarismos binários. Impressionante. Isso tudo começou lá atrás, né? Você já tem agora a teoria, agora basta cada um fazer o seu próprio computador, né? Valeu, pessoal. Um abraço a todos.